No contexto da teologia gnóstica, o pleroma é frequentemente descrito como o reino pleno e completo da divindade, a morada das divindades supremas e perfeitas. É um estado de existência transcendental e espiritual, onde reside a plenitude do ser divino. O termo pleroma deriva do grego, que significa plenitude ou totalidade. É usado para descrever o estado de perfeição absoluta e plenitude que está além do mundo material e das limitações da mente humana e de nossa ainda limitadíssima ciência. Esse reino vibratório se encontra no centro de nossa galáxia e foi o que a criou, tudo e todos que nela habitam. Está ligado a cada centro de galáxia de nosso universo, que por sua vez está ligado ao Cristo Criador de nosso universo, chamado de Micael, que por sua vez está ligado aos 7 superuniversos criadores cósmicos. Nosso universo é filho de um destes, que estão ligados ao universo central, que por sua vez estão ligados à Ilha Paraíso, morada do Deus e da Deusa, supremos criadores de tudo e todos. A Via Láctea tem um buraco negro supermassivo no centro, chamado Sagitários A, associado às divindades criadoras Sabaoth. A palavra Sabaoth tem origens hebraicas e é usada em várias tradições religiosas, incluindo o judaísmo e o cristianismo. Ela se refere a um título divino, muitas vezes associado ao exército celestial ou à hoste angelical de nossa galáxia. De acordo com algumas tradições gnósticas, o pleroma é habitado por uma série de divindades supremas conhecidas como eons ou aeons. Essas divindades são entendidas como emanações ou manifestações do ser divino, cada uma representando aspectos específicos de sua natureza e atributos. As divindades do pleroma são frequentemente organizadas em pares masculino e feminino, refletindo a dualidade criativa e complementar que permeia o cosmos. Entre as divindades do pleroma, algumas das mais proeminentes incluem Bitos, a profundidade, e Sig, o silêncio, considerados como o casal primordial e indescritível que permeia o ser divino em sua totalidade e transcendência. Nous, a mente, e Aletheia, a verdade, representam a inteligência divina e a verdade absoluta que emana do ser divino. Logos, palavra, ciência, eterno, e Zoe, a vida, são os princípios criativos que dão forma ao cosmos e manifestam a vontade divina. Anthropos, o homem primordial, simboliza a humanidade em sua forma ideal e perfeita, refletindo a imagem e a semelhança do ser divino. Essas divindades do pleroma são entendidas como entidades espirituais e transcendentes que existem em um estado de perfeição e harmonia eternas. Elas são como os arquitetos e co-criadores do cosmos, cujas emanações e influências permeiam toda a realidade e sustentam a ordem cósmica. Os arcontes, ou archontes, palavra grega que significa alto-oficial, chefe, magistrado, seriam os seres que foram criados juntamente com o mundo material por uma divindade subordinada chamada o Demiurgo, o Criador. No entanto, na cosmologia gnóstica, também existe a noção de um reino inferior, muitas vezes chamado de Quenoma, que é habitado pelos arcontes e outras entidades negativas. O pleroma é visto como o oposto completo do Quenoma, representando a plenitude divina e a luz transcendental que está além das limitações e imperfeições dos mundos materiais. Na tradição gnóstica e hermética, os Aeon Christus e Sofia são figuras centrais que desempenham papéis significativos na cosmologia e na teologia dessas escolas de pensamento. O Aeon Cristo é frequentemente visto como uma manifestação da luz divina e do conhecimento espiritual.
Ele representa a energia ou princípio divino que encarna a consciência cósmica e a redenção espiritual. Na cosmologia gnóstica, o Aeon Cristo é considerado como um intermediário entre o ser divino e o mundo material, trazendo a luz da verdade e a possibilidade de salvação para a humanidade. Ele é visto como guia espiritual que conduz os buscadores em sua jornada em direção à iluminação e à libertação das prisões do mundo material. A palavra Aeon vem do grego antigo, que significa era ou época. Na filosofia e na teologia, Aeons é frequentemente usado para descrever períodos de tempo extremamente longos, muitas vezes associados a conceitos como a eternidade ou a infinitude. A palavra Cristo tem suas raízes no grego antigo, Christos, que significa ungido ou escolhido. Sofia, muitas vezes conhecida como a sabedoria divina, é outra figura importante na teologia gnóstica e hermética. Ela é retratada como uma emanação do ser divino, a parte fecundável cósmica, uma divindade feminina que personifica a sabedoria e a inteligência divinas. Na tradição gnóstica, Sofia desempenha um papel fundamental na criação do cosmos, muitas vezes sendo associada à Mãe Divina ou à Divina Feminina que dá à luz à realidade manifesta. No entanto, sua busca pelo conhecimento e compreensão além de seus limites levou-a a um estado de queda ou exílio. Sua extrema adensação cósmica resultou na criação do mundo material e na condição humana. No entanto, sua jornada também é vista como uma oportunidade de redenção e retorno à plenitude divina. Esses Aeon, Cristo e Sofia são vistos como emanações do ser divino que desempenham papéis cruciais na ordem cósmica e na evolução espiritual da humanidade. Suas histórias e mitos são frequentemente interpretados como representações simbólicas dos processos e desafios enfrentados pelos buscadores espirituais em sua jornada em direção à iluminação e à unidade com o divino. Na cosmologia gnóstica, a criação dos arcontes está muitas vezes ligada à queda ou erro cósmico que ocorreu durante a jornada de Sofia à sabedoria divina. Segundo alguns relatos gnósticos, Sofia, em sua busca pelo conhecimento e compreensão além dos limites, acabou se desviando do caminho da plenitude divina e caiu em um estado de exílio ou alienação. Essa queda de Sofia é vista como catalisador para a criação do cosmos material e para a origem dos arcontes. Os arcontes são frequentemente retratados como entidades ou forças que emergiram do caos, gerado pela queda de Sofia, representando aspectos distorcidos ou corrompidos da criação divina. Eles são vistos como governantes ou dominadores do mundo material, exercendo influências sobre os seres humanos e mantendo-os aprisionados na ilusão e na ignorância espiritual. Estes têm conhecimento das ciências e leis espirituais e cósmicas, mas não desenvolveram caráter e ética. Nesse contexto, os Aeon Christos e Sofia desempenham papéis cruciais na relação com os arcontes. O Aeon Cristo é visto frequentemente como redentor ou salvador que oferece uma rota de escape do domínio dos arcontes, trazendo a luz da verdade e da libertação espiritual para a humanidade. Sofia, por sua vez, é vista como a figura cuja queda deu origem aos arcontes, representando a necessidade de redenção e retorno à plenitude divina. Assim, os mitos gnósticos relacionam os Aeon Cristo e Sofia não apenas à criação e ordem do cosmos, mas também ao confronto com as forças adversárias dos arcontes e à busca pela iluminação espiritual além de seu domínio. Essas figuras representam aspectos fundamentais da jornada espiritual humana, oferecendo esperança de libertação e retorno à verdadeira natureza divina. Os arcontes são parasitas cósmicos mentais, impostores cósmicos que se travestem de deuses e seres iluminados.
Os arcontes aparecem em várias tradições e textos antigos. São descritos como entidades ou seres que exercem poder ou controle sobre os diferentes aspectos do mundo material e espiritual. Sua origem remonta a uma variedade de fontes, incluindo textos religiosos antigos, mitologias e filosofia hermética, como, por exemplo, as tabuletas da Suméria, os textos de Nag Hammadi, Popol Vuh e etc. De acordo com algumas tradições gnósticas, os textos sagrados como os encontrados em Nag Hammadi, os arcontes são descritos como seres intermediários ou governantes que ocupam uma posição entre o divino e o material. Essas entidades são frequentemente associadas às forças que mantêm a humanidade aprisionadas na ilusão e na ignorância espirituais. As origens dos arcontes remontam a tradições mais antigas, como as escrituras sumérias e os mitos mesopotâmicos, de 6.000 a 8.000 anos antes de Cristo, onde entidades semelhantes são mencionadas como governantes ou deidades intermediárias que exercem influência sobre a humanidade. Essas figuras são frequentemente retratadas como seres que representam aspectos específicos da natureza humana, como o desejo, a guerra, a luxúria, o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, o ciúme, a ganância, entre outros. No hermetismo e na tradição esotérica, os arcontes são vistos como entidades que habitam os reinos inferiores da existência e que exercem influência sobre os seres humanos através de manipulação e engano. Eles são considerados como forças que mantêm os seres humanos presos à ilusão da matéria e da separação do divino, pois eles não querem que os humanos mudem de reino, ou seja, habitem o reino da razão e evoluam, mas querem manter os humanos no reino da escuridão, ou seja, a falta de conhecimentos cósmicos e espirituais, ficando presos à ignorância, a falsas inteligências e conhecimentos. A ligação dos arcontes com Jesus e as escrituras sagradas de Nag Hammadi pode ser interpretada de várias maneiras. Alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter sido um ser que veio para despertar a humanidade e libertá-la das influências dos arcontes, enquanto outros veem os ensinamentos de Jesus como uma forma de transcender as limitações impostas pelos arcontes e alcançar a iluminação espiritual. Por isso, o mestre batia sempre de frente com os supostos vaidosos e prepotentes conhecedores de Deus, os filhos de Abrão e Moisés, e seus ensinamentos. Hoje, a vaidade, prepotência e a ganância estão ainda piores. Em termos científicos, claro, os arcontes podem ser vistos como representações simbólicas de forças psicológicas ou energéticas que influenciam o comportamento humano. Eles podem ser interpretados como metáforas para os impulsos egoístas e as tendências negativas que podem obscurecer a consciência humana e impedir o progresso espiritual. Em resumo, os arcontes são figuras complexas que aparecem em várias tradições religiosas, mitológicas e filosóficas ao longo da história. Eles criam e manipulam os sistemas de crenças, manipulando assim papas, cardeais, arcebispos, bispos, padres, pastores e todos os outros sacerdotes de outras religiões, sobretudo aquelas que arrebatam multidões. Sua natureza e significado variam de acordo com a interpretação de diferentes tradições e escolas de pensamento, e sua influência sobre a humanidade.